Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel, lição 16, intitulado Endireitai os caminhos. Passagem bíblica, João capítulo 1, versículo 23. João Batista disse: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Considerações de Emmanuel. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos clamam em veredas do crime, lamentam-se nos revaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego das paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a tua bênção. E assim, se entendermos que realmente é necessário primeiro endireitar nossas atitudes para que possamos fazer a nossa grande caminhada, aí nós vamos entender quando João, em todo o capítulo João 1, nós vamos entender quando nós escutamos o verbo. O que significa o verbo? Então está escrito assim, desde o versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Será que é difícil entender que Cristo, que estava o tempo todo construindo tudo para que pudéssemos usufruir? E diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aí nós começamos a entender qual que era o papel de João Batista. E diz assim: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Para continuar para entender, diz: não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. João Batista era uma indicação do caminho, já era profetizado a vinda dele. E continua:
Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Quem? Cristo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Como não conhece até hoje. Muitos ainda negam. Mas reconhece o João Batista, que era um profeta. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus enviou Cristo. E o Verbo se fez carne. Aí nós vamos entender. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graças e de verdade. Será que dá para a gente entender essa parte? Será que é difícil entender? E João continua. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João declara tudo, que Cristo era o prometido, que já estava aqui antes dele chegar e que iria continuar para a eternidade. E a gente que tem que buscar essa compreensão, porque está escrito com muita clareza. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça por graça. Ou seja, todos nós somos merecedores da graça de Deus através dos exemplos de Cristo. Será que é difícil? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Claro, simples assim. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus Cristo revelou Deus. E este era o testemunho de João, quando os judeus mandaram de que Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Isso é o João Batista. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aí nós vamos entender. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vos está com a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca, ou seja, da sandália. Gente, fácil entender. O tempo vai passando e os esclarecimentos vão chegando. Daí chega Chico e Emmanuel facilitando para nós através dessa lição de número 16 do livro Caminho, Verdade e Vida. Muito claro, muito simples. É um facilitador para que possamos seguir os caminhos e colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou e certificou
da existência de Deus e o caminho a ser seguido. Tanto que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Busque o conhecimento, melhore sua parte moral, trabalhe em prol dos nossos semelhantes, que nós atingiremos todos os objetivos no crescimento como espírito individualizado e que só cresceremos coletivamente. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.